Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título A Realidade Bíblica da Santificação Cristã. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O texto base da lição está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chama, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Introdução da lição de número 5. Nesta lição, conheceremos no ponto 1 a santidade de Deus. No ponto número 2, definiremos o termo santo. No ponto número 3, veremos como é viver uma vida de santidade. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 4, conheceremos o processo da santificação. Ponto 1 da lição: a santidade de Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é santo de forma absoluta. Isto quer dizer que nele não habita nenhuma perversidade, nenhum mal e nenhum pecado. Ele é puro e cheio de bondade, sendo o Senhor o perfeito modelo de caráter moral ilibado que deve ser imitado, ou seja, alcançado em nossa vida moral e espiritual. No livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2, cobriu o rosto, com 2, cobriu seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. No ponto número 2 da lição, vamos agora dar o conceito do termo santo. O que é ser santo? Ser santo é o estado moral e espiritual de um cristão em estar separado, dedicado e consagrado para Deus e distante do pecado de forma permanente. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 7, e aí o apóstolo Paulo ele faz a abertura das suas cartas, geralmente se dirigindo aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Éfeso. Então ele diz assim, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo de número 7.
a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência, a ordenança de Deus para ser santo. A condição de ser santo é uma ordenança de Deus. E para ser santo devemos estar diante de Deus e também da sociedade em corpo, alma e espírito de forma irrepreensível. E nós então podemos ler no livro de Levítico, capítulo de número 19, versículo 2, o seguinte. Livro de Levítico, capítulo de número 2, melhor dizendo, capítulo de número 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então aí está o que é ser santo, uma definição, e a ordenança do Senhor para ser santo. Vamos agora falar um pouco sobre uma vida de santidade, no ponto número 3 da lição. E nesse sentido, o cristão que vive em santidade, ele vive de forma permanente uma vida consagrada a Deus, confirmada pela sua adoração ao Senhor em espírito e em verdade, bem como pelo seu pensar na alma e agir no corpo de modo irrepreensível, alinhados à vontade e aos preceitos divinos em todos os aspectos de sua vida: família, trabalho, escola, igreja, casamento, noivado, namoro, etc. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 13 ao 16, diz assim a palavra de Deus. A primeira carta de Pedro está no Novo Testamento, em seu capítulo de número 1, versículos 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E, portanto, viver num procedimento alinhado à vontade do Senhor é viver em santidade. Vamos agora, então, falar sobre o que é viver em santidade no corpo. O nosso corpo é templo de habitação do Espírito Santo. E por isso mesmo o nosso corpo santo não pode ser profanado por agressão, por meio do sexo ilícito, pelo uso de drogas ilícitas ou lícitas, ou por toda e qualquer prática que desvirtua o nosso corpo de ser santo, isto é, consagrado e separado para Deus. Na primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo de número 6, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo,
mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Viver em santidade no corpo. Viver em santidade na alma e no espírito. O cristianismo, ele carrega em seu bojo princípios norteadores do comportamento cotidiano do cristão em relação às pessoas, à igreja, à família, à sociedade e principalmente em relação a Deus, colocando assim, inexoravelmente, o cristianismo na condição de ser espiritual, mas também racional. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que também aprendemos e recebestes, o que também aprendestes, melhor dizendo, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora, então, definir cada um destes 6 atributos em que há uma caracterização do viver em santidade na alma e no espírito. Em primeiro lugar, tudo que é verdadeiro. O verdadeiro, neste contexto bíblico, refere-se a lidar fielmente ou verdadeiramente com alguém. Isto é, refere-se a tudo que é genuíno, sincero e fiel. Devemos nos opor a tudo que é falso e irreal. O cristão deve proclamar a verdade e viver a verdade no seu comportamento cotidiano. Tudo que é honesto. Tudo que é honesto. Paulo nos exorta a termos uma conduta transparente e decorosa. Isto significa que nosso comportamento deve sempre assumir uma postura decente, respeitosa, digna de respeito, reverência e honra perante as pessoas com as quais nos relacionamos. Pensar em coisas honestas é o mesmo que pensar em coisas dignas e viver na sua essência estes pensamentos, merecendo assim o respeito das pessoas. Tudo que é justo. Tudo que é justo. Ser justo significa praticar as coisas certas e retas. Fazer tudo aquilo que não prejudique o seu irmão, o seu próximo. Significa não buscar atalhos, não ter atitudes iníquas. Ser justo significa fazer e proceder o que é correto, desenvolvendo a sua fé numa relação positiva com Deus e com os homens. Tudo que é de boa fama. Esta fama refere-se ao que é, em geral, bem conceituado e altamente respeitado pela sua repreensível conduta moral e espiritual, vista com bons olhos por Deus, pelos cristãos e pelos outros. Tudo o que é amável. As coisas amáveis
São coisas que atraem e causam prazer a todas as pessoas. Significa pensar naquilo que promove o amor fraternal e a amizade, bem como a construção saudável e edificante do ponto de vista emocional e também espiritual nas relações entre os irmãos em Cristo. Tudo que é puro, a pureza se traduz em limpeza, algo não contaminado ou poluído. O cristão deve permitir ao Espírito Santo a realização de uma limpeza contínua no seu coração, na sua consciência, nas suas afeições e nas motivações da vida. Vamos então agora para o item número 4 da lição. E com relação ao slide anterior, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O cristão ele tem por obrigação demonstrar que o mundo a excelência no seu modo de pensar e viver. Isto é, as virtudes do cristianismo devem ser proclamadas com louvor para a elevação moral e espiritual dos cristãos e não cristãos. O processo da santificação, item 4 da lição. O processo da santificação é um processo contínuo, em que o Espírito Santo nos santifica, ou seja, nos molda a viver em santidade. Em contrapartida, há uma comunhão perfeita e sincera entre nós e Deus, nos colocando automaticamente na condição de ser santo, a saber. Então, como se dá esse processo de santificação de um ser humano? Primeiro é o processo ou seja, os estágios, né? O primeiro é o processo da santificação posicional, que nós chamamos também de regeneração. E o que é este estágio da santificação posicional? É a santificação inicial de um ser humano, onde esta pessoa passa por uma transformação no seu caráter, que nós chamamos de regeneração, no momento pontual de sua vida, pela operação do Espírito Santo em seu ser, de tal modo que seu caráter é restaurado para ser igual ao caráter de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Depois de uma santificação posicional, aí temos a santificação progressiva, que era o viver em santidade. É a santificação operada pelo Espírito Santo no homem, ou seja, no ser humano, em que paulatinamente, através de um processo de transformação, este vai abandonando valores, vontades e desejos pecaminosos para estar sempre no centro da vontade de Deus, obedecendo-o e buscando ter o mesmo caráter de Cristo e, por conseguinte, ser a sua imagem e semelhança no que tange às qualidades e virtudes morais de Jesus. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 20 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes?
somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. E a vida eterna é a santificação no sentido final, no sentido da glorificação, que nós chamamos de vida eterna. Mas, ainda falando sobre o processo de santificação progressiva, nós precisamos diariamente, neste processo da santificação progressiva, do perdão de Deus com relação aos nossos pecados. Precisamos nos submetermos à vontade de Deus e mortificarmos os nossos desejos carnais. Então aí estaremos evoluindo neste processo de santificação progressiva. Na santificação final, que, repito, nós chamamos de glorificação, ou seja, veremos no corpo glorioso a vida eterna. Este processo de santificação final é a santificação onde, a partir deste ponto, com a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja santa, teremos um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus, e um caráter semelhante ao de Cristo, e assim habitaremos com ele nos céus para sempre. É a consumação do plano de salvação, onde teremos uma vida eterna em comunhão plena com Deus. Concluindo a nossa aula de hoje, nesta lição, aprendemos que Deus chamou o ser humano para ser santo, isto é, estar separado, dedicado e consagrado para Deus, distante do pecado de forma permanente. Vimos também nesta aula que a santidade de Deus é expressa pelo Pai, Filho e Espírito Santo, em que não habita nenhuma perversidade, nenhum mal e nenhum pecado, sendo o nosso Deus puro e cheio de bondade, um perfeito modelo de caráter moral ilibado que deve ser imitado, ou seja, alcançado em nossa vida moral e espiritual. Por fim, nesta aula, vimos o que é viver uma vida de santidade no corpo, na alma e no espírito, pautados em valores essencialmente cristãos, e conhecemos o processo de santificação, numa progressão posicional, a regeneração, progressiva, vida de santidade, e final, a glorificação em Cristo, a vida eterna. A ordenança do Senhor a todos nós é: sejam santos, vivendo uma vida de santidade através da santificação. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A Realidade Bíblica do Cuidado com o Corpo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.